Boa noite, irmãos. Graças a Deus, mais um dia que nós estamos juntos no nosso culto de oração. Aleluias. Não tá aparecendo. Gabriel falou? Deu certo. Meio que tá dando. Estamos fazendo nossos acertos técnicos aqui, com a supervisão do Gabriel. Então eu quero dizer para vocês que temos muito para agradecer a Deus. Primeiro pedimos perdão aos irmãos, por nós não termos toda aquela qualidade que os jovens têm, mas uma coisa é certa, nós estamos com o coração aberto para aprender, e isso é muito gostoso. Nós gostaríamos de agradecer a você que está recebendo essa palavra na sua casa nesta noite, para você que colocou no seu coração, está participando desse culto de oração. Eu tenho comigo, e eu aprendi isso ao longo da minha vida cristã, né? Que o culto começa logo de manhã, logo quando nós levantamos, e dentro do nosso coração, Deus já colocou aquele desejo, o Espírito Santo de Deus já colocou aquele desejo de estarmos participando do nosso culto, participando seja do culto de louvor, seja do culto de domingo, seja no culto de oração, seja assistindo a uma mensagem. Então Deus já coloca esse desejo no nosso coração logo pela manhã. Então o culto já começa logo pela manhã. E agora nós temos a oportunidade de estarmos juntos, para estarmos participando do nosso culto de oração. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por cada família que está permitindo que a Igreja Batista Nacional do Encontro continue seus trabalhos, continue a sua missão de levar o Evangelho, de levar a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, até os lares, até onde você está. E você que está no seu trabalho e tem a oportunidade também de estar assistindo, muito obrigado. Que Deus também abençoe a sua vida. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Renato, pela vida do pastor Norton, pelas suas famílias, que têm, de todas as formas possíveis, amparado a igreja, tentando esse contato direto com os irmãos, sempre que eles são solicitados, eles estão disponíveis. Então, louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, e é um motivo de grande alegria e de grande honra poder estar aqui junto com vocês. Amados irmãos, vamos começar com uma oração. Eu gostaria que nós fizéssemos uma oração agora, né? Muito obrigado a cada um que está assistindo, que você coloque no seu coração agora, que Deus possa estar falando ao seu coração nesta noite, que Deus possa estar trazendo uma mensagem que venha revigorar a sua vida, que venha trazer para a sua vida aquilo que você precisa. Nós sempre pensamos assim, que bom seria se o fulano tivesse ouvindo essa mensagem é para fulano. Não, essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim, nós que estamos aqui presentes. Que bom se você puder compartilhar com outros, e que essa palavra realmente possa trazer conforto ao seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite, ó Deus, que estamos reunidos no Teu nome, e a Tua palavra nos diz, ó Deus, onde estiverem dois ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. E nós temos certeza, ó Deus, que o Senhor está presente, ó Deus, nos lares neste momento. O Senhor está presente na nossa vida, porque é promessa do Senhor, que o Senhor estaria conosco, ó Deus amado, todos os dias, e que o Teu Espírito Consolador estaria presente nas nossas vidas, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos educar, e para nos fazer lembrar tudo aquilo que o Senhor ensinou. Deus amado, em nome de Jesus, abençoe a cada vida neste momento, Deus, alcance a cada coração, e esta palavra que vamos compartilhar nesta noite, vem de encontro à necessidade de cada um, a começar da minha vida, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nesta noite eu gostaria de estar compartilhando um texto com os irmãos. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, né? Vai ser lá em 1 Samuel, no Velho Testamento, né? 1 Samuel,
capítulo 22, o verso 1 e o verso 2. Vou dar um tempinho para que você possa procurar, para que você possa participar. Nós vamos escolhermos esses dois versículos para nós discorrermos sobre o tema que nós temos para esta noite. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e o verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a eles todos que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e havia com ele cerca de 400 homens. Eu gosto muito de repetir o texto, né? Depois Davi, retirando-se daquele lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E havia ali cerca de 400 homens. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é a caverna de Adulão, um local de tratamento. Um lugar de tratamento, melhor dizendo. Quando nós começamos a meditar nesse texto, nós podemos voltar um pouquinho, né? Em Samuel fala muito sobre a vida de Davi. E uma coisa que me chama muita atenção na vida de Davi, irmãos, é que você não vê grandes milagres acontecendo como a gente vê em outros textos da Bíblia. A gente não vê, dentro das histórias que foram narradas sobre o rei Davi, sobre a vida de Davi, nós não vemos lá anjos aparecendo para socorrer Davi. Nós não vemos o céu se abrindo, escadas, né? E anjos subindo e descendo, como nós já vimos em outros textos. Nós não vimos a visitação de grandes milagres, de grandes coisas acontecendo, sobrenaturais na vida de Davi. Irmãos, eu tenho para mim que a vida de Davi, ela se está registrada na palavra do Senhor, não só porque ele foi um personagem importante para o povo de Israel, para a história do povo de Israel. A história de Davi está registrada porque a palavra de Deus fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem segundo o coração de Deus é um homem natural. E a Bíblia deixa a história dele, desde a sua meninice, como sendo uma pessoa natural. Sendo uma pessoa que tinha as mesmas debilidades, as mesmas fraquezas, as mesmas dificuldades que qualquer ser humano, seja homem ou seja mulher. Nós vemos já no início da sua juventude, né, que a Bíblia narra, e talvez ele ficou muito reconhecido pela sua luta com Golias, né? Quando Davi enfrentou aquele gigante. Mas antes disso, ele trabalhava. Ele era um jovem comum, um jovem que tinha que trabalhar, que tinha suas tarefas dentro da sua família, um jovem que era um pequeno pastor, que tinha lá que enfrentar as suas dificuldades. E antes mesmo de acontecer a sua batalha contra Golias, contra aquele gigante, a palavra fala que ele já havia enfrentado outras dificuldades. Ele, como pastor de ovelhas, ele já tinha enfrentado, né, a leão, a ursos, para proteger as suas ovelhas, no seu trabalho diário, junto da sua família, junto das tarefas que ele tinha com a sua família. É lógico que é notório o que aconteceu com ele, que ele enfrentou a Golias. E você sabe muito bem, você já leu o texto, né? Você já teve a oportunidade, talvez até de assistir um filme, né, sobre a vida de Davi, que ele, quando foi enfrentar ao gigante Golias, né, a palavra de Deus fala que Golias, ele enfrentou todo o exército de Israel, tentava humilhar o exército de Israel, e quando Davi viu aquilo, ele falou para Saul, né, o então rei Saul, que ele enfrentaria aquele gigante,
porque era uma afronta para o povo de Deus, era uma afronta para o Deus eterno, era uma afronta para o Deus de Israel. Era uma afronta tal que Davi, então, foi de encontro, né, a Golias, como você já conhece a história. Irmãos, é interessante que quando chegou, o próprio Golias, né, falou, mas que isso, esse garoto aí vai querer me enfrentar igual se eu fosse um cachorro. E diz a palavra que ele usou as armas que ele tinha, né? Davi, ele não se vestiu de outras armaduras, muito pelo contrário, ele sentiu até dificuldade, né? Quando tentaram vestir nele uma armadura, quando tentaram dar ele uma espada. No entanto, Davi utilizou aquilo que ele tinha de conhecimento e que fazia parte da sua vida, do seu dia a dia. A primeira coisa que ele utilizou foi falar para aquele gigante que o gigante poderia ir para cima dele com espada e com escudo, mas que ele iria contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. A afronta de Golias não era contra um menino Davi, não era contra o povo de Israel, mas a afronta dele era contra o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. E Davi sabia muito bem disso. Tanto é que ele usou aquilo que ele conhecia do seu dia a dia. Usou as ferramentas que ele tinha no seu trabalho, que ele espantava os outros animais, né? Ou até mesmo usava como arma. Ele usou a sua funda, que se a gente fosse traduzir para os dias de hoje, seria um estilingue, né? Um bodoque, para quem é mais antigo, né? Com a pedra. Escolheu as pedras ali, ferramentas do seu dia a dia, coisas que faziam parte da sua vida. Mas caminhando, né, depois ele enfrentou então o gigante, derrubou aquele gigante, matou aquele gigante e ele ficou conhecido dentro do exército para o povo de Israel. Depois que ele derrubou aquele gigante com a pedra, cortou a cabeça do gigante e mostrou que ali o Deus de Israel imperava, que ali o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, era o Senhor de todas aquelas coisas que estava junto com ele. Mas caminhando na vida de Davi, irmãos, nós vemos que ele foi reconhecido então pelo rei Saul, e acaba ele se casando com a filha de Saul, se tornou genro do rei, fez grandes amizades com Jonathan, que era filho, né, de Saul, e ele ficou notório pelas suas guerras, pelas suas batalhas, pela sua vida. A vida de Davi então começou a se tornar espelho para muita gente. A vida de Davi começou a se tornar espelho para muitas pessoas daquela nação de Israel, para o povo de Judá, porque Davi era um guerreiro que era mais conhecido do que o próprio rei Saul, né? Ele era um homem que enfrentou a milhares, ele era um homem que não tinha medo, ele era um homem que estava sempre à frente do exército. Essa era a vida de Davi. E nós não vemos ali miríades e miríades de anjos ao lado de Davi, com espadas flamejantes, com cavalo, com asas. Nós não vemos nada disso narrado na Bíblia. Só fala de um homem que acreditava em Deus, um homem que tinha na pessoa de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Mas, irmãos, o que acontece com a vida de Davi? Aí ela tem uma reviravolta. Começa a ter então o ciúme do rei Saul, porque as pessoas começavam a aclamar mais o nome de Davi do que o nome do rei, do que o rei Saul. E é uma história maravilhosa, porque aí nós vimos uma reviravolta na vida de Davi. Aquele homem que tocava, né, para o rei, que tocava músicas para o rei, que cantava para o rei. Aquele homem que estava ali como um amigo, né, do filho do príncipe ali, do próprio rei. Aquele homem que se tornou genro do rei Saul. Aí de repente ele é perseguido por ciúme. Ele é perseguido por mentira, por calúnias. E a palavra, se você ler o capítulo anterior, fala que Davi fugindo, quando ele cai na mão dos seus inimigos, ele não teve outra alternativa, ele teve que usar de estratégias. E aí o que ele faz? Ele finge que ele é louco. E começa a fingir que é louco, começa a babar, e começa, né, a bater na parede, tudo para fugir dos seus inimigos. Ele teve que usar uma estratégia de homem natural, mas teve que usar a sua inteligência, ferramentas que ele tinha da sua vida, a sabedoria que Deus havia dado a ele. Ele tinha que sair daquele problema. No capítulo 21 você vai ter a oportunidade de ler e ver que Davi conseguiu fugir daquela situação. Mas caminhando mais aí, nós chegamos então no capítulo 22. Diz a palavra que
se você vê em algumas traduções, vai falar que Davi se refugiou, que ele fugiu, que ele escapou para aquelas cavernas de Adulão. Segundo os historiadores, aquelas cavernas eram imensas, cavernas que cabiam muita gente. E quando Davi chega ali, irmãos, fugindo, tentando se esconder, tentando buscar um refúgio, o que acontece com ele? Ele encontra mais 400 homens lá, mais de 400 homens que estavam endividados, que estavam com problemas, que estavam passando por dificuldades, que estavam marginalizados, que estavam sofrendo também com aquele governo que estava ali, com aquela situação que estavam vivendo ali. Aquele lugar foi um lugar de refúgio, foi um lugar de fuga para Davi. Ele achou que ali ele ia se esconder. Mas quando ele chegou ali, irmãos, haviam mais 400 homens que precisavam dele. E até a sua família, diz a palavra, que quando soube que ele estava se escondendo lá nas cavernas de Adulão, quando soube que ele estava se escondendo ali para proteger a sua vida, tentando fugir, a família dele também desceu para lá. E ali, irmãos, eu vejo um tratamento de Deus para a vida de Davi. Então nós vimos toda uma fase anterior de Davi, cheio de coisa boa. Aconteceu só coisa boa na vida de Davi. Se tornou um grande guerreiro, de pastor de ovelha para ser um grande guerreiro, para ser príncipe, para casar com uma princesa, para ser amigo de todos aqueles que estavam dentro do reinado, para estar ali do lado de Saul. Um homem de confiança, mas de repente as coisas mudaram na vida de Davi. E ele teve que ir para o refúgio. Teve que buscar uma caverna, se esconder. Mas diz a palavra que quando ele chega lá então, encontra mais 400 que estavam talvez em situação pior do que a dele. Ele fugindo do rei, cheio de problema, tendo que fingir que era doido. Chega numa caverna e encontra 400 homens que estavam endividados, que estavam marginalizados, que estavam cheios de problemas, que estavam cheios de dificuldade, com o espírito abatido. E ele então se torna o chefe. Eles estavam aguardando para que ele se tornasse o chefe deles, para que Davi pudesse estar dando uma direção para eles, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem que já tinha experimentado estar na presença de Deus. Amados irmãos, o que eu vejo nesse texto é um aprendizado para a nossa vida. É um aprendizado para os dias de hoje. Talvez na sua vida também tudo veio ocorrendo muito bem durante todos esses anos. Talvez na minha vida tudo veio ocorrendo muito bem em todos esses anos. Talvez a Igreja Batista Nacional do Encontro, durante esses mais de 30 anos, tudo foi muito bom. Apesar de uma dificuldade ou de outra, apesar de um problema ou outro, mas tudo estava indo dentro da normalidade. Mas hoje, diante de uma pandemia de saúde, diante de uma dificuldade financeira, diante de problemas sociais, vários e vários problemas foram nos açoitando. E agora, irmãos, muita gente está fugindo para a caverna. Muita gente está tentando refúgio na caverna. Talvez você, como eu também, falou, vou procurar um abrigo, vou me esconder aqui, porque está difícil esses tempos. E assim como Davi, meu irmão, Deus quer trazer para o seu coração de que você pode ser a resposta para muitas pessoas. Você pode ser um intercessor de muitas pessoas. Você que hoje está aqui conosco no culto de oração da igreja, você também é responsável de estar fazendo a diferença para uma sociedade, assim como foi a vida de Davi. Talvez muita coisa mudou na sua vida. Imagine o que mudou na vida de Davi. Talvez muitas dificuldades começaram a bater na sua porta. Imagine na vida de Davi. Por isso que está registrado. Mas ali é um lugar de tratamento. Foi um lugar que Davi tinha que ser tratado. E agora? Vou continuar escondido aqui? Vou continuar me escondendo? Vou continuar me abrigando aqui nessa caverna? Junto da minha família? Junto dos meus amigos? Então, meu irmão, chega um momento que nós temos que também nos posicionar. A palavra de Deus não parou aqui na caverna de Adulão para Davi. A vida de Davi não se encerrou aqui. A palavra de Deus fala que aquilo foi só um momento na vida de Davi. A palavra de Deus conta muito mais. Que esse Davi se tornou o rei de Judá, o rei de Israel.
que Davi se tornou um exemplo para muitas pessoas, que Davi socorreu a muitas pessoas, que Davi foi reconhecido por muitas pessoas. Além de nós vermos dentro dos Salmos maravilhas, onde Davi pede a Deus para que o esquadrinhe o meu pensar, esquadrinhe o meu andar, Senhor. Nós sabemos também que Davi também tomou muito tropeços, irmãos. Ele errou muito, cometeu adultério, ele mentiu, ele perdeu o controle da sua família, mas uma coisa ele tinha certeza: Deus estava no controle da sua vida para te direcionar. O pior não é cair, o pior é permanecer caído. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é o problema você estar atravessando dificuldades, atravessando por momentos ruins. Isso faz parte da vida, como Deus mostrou aqui na vida de Davi. Isso faz parte da vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa que crê em Deus. Faz parte da nossa trajetória nessa vida. O que nós não podemos é ficar prostrados. E agora que você tem a oportunidade de refletir sobre isso, entender que a história não se encerra na caverna de Adulão. Talvez a sua caverna de Adulão tornou-se a sua casa. Você teve que ficar e ainda está permanecendo em quarentena. Quanta coisa nós temos que aprender. A questão do relacionamento familiar. Quanta coisa que nós temos que aprender no relacionamento com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso irmão, com a nossa irmã, com os nossos pais. Quanta coisa nós temos que aprender. Mas o mais importante é saber que a história nossa não termina na caverna de Adulão. A nossa história, meu irmão, não vai terminar nessa quarentena. Muito pelo contrário, nós vamos aprender. Tudo que estamos aprendendo, tudo que estamos fazendo junto, é para que a gente possa dar novos passos, uma nova caminhada, assim como Davi. Ah, mas Davi também errou depois. Errou, irmão. E nós também possivelmente vamos errar. Muitos de nós vão tropeçar, muitos de nós vamos ter problemas e outras dificuldades pós-pandemia. Depois que nós atravessarmos essa pandemia, nós vamos ter dificuldade. Muitos dos nossos irmãos vão passar por dificuldades no trabalho. Muitos dos nossos irmãos podem atravessar dificuldades financeiras. Mas eu quero dizer para você que a sua história não se encerra aí. Porque você sabe a quem você serve. Você sabe a quem você serve. E aí você pode dizer: o Senhor é meu pastor, nada me fará falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu estou debaixo das asas do Altíssimo. E aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Nós temos a oportunidade hoje, irmãos, de pararmos na caverna de Adulão, de pararmos na nossa casa, de pararmos onde estamos abrigados e falar: a minha história não termina aqui. Eu vou continuar junto com o meu Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Nós vamos ter agora um momento de oração, um momento em que você vai apresentar os seus pedidos de oração ao Senhor. Um momento em que você vai apresentar a vida da sua família, um momento que você vai apresentar a vida do seu esposo, da sua esposa, da sua namorada, do seu namorado, da sua noiva, noivo, um momento em que você vai apresentar a vida daqueles que estão distantes ou aqueles que estão o tempo todo próximos de você. Agora é o momento de nós estarmos orando ao Senhor. E nós temos alguns pedidos de oração aqui, irmãos. Gostaríamos de estar orando pelos enfermos, orando por aquelas pessoas que estão passando por esse momento difícil, seja com a Covid ou seja com alguma enfermidade. Queremos estar orando e gostaríamos que você nos ajudasse, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser intercessores, cooperadores. Então eu te convido para estar orando pelos enfermos, orando pelos familiares daqueles que perderam pessoas nessa pandemia. Essas pessoas que estão sofrendo, que não tiveram a oportunidade de despedir dos seus entes queridos. Vamos pedir para que o Espírito Santo Consolador vá de encontro a essas vidas. Venha trazer consolo para os seus corações. Venha trazer aprendizado para os corações deles. Venha trazer prudência para o coração deles. Também, irmãos, queremos orar para o livramento dessa enfermidade em todo o mundo. Queremos pedir que esse momento de aprendizado para a sociedade. Hoje eu até brinquei com a minha filha. Nós fizemos uma compra e começamos a higienizar, todos os produtos. E aí, fazendo de forma mais detalhada, com mais cuidado.
E aí nós falamos assim, puxa vida, a gente deveria estar fazendo isso sempre. Mas está sendo um aprendizado e sempre é tempo de aprender, irmãos. A caverna de Adulão foi um local de aprendizado para Davi e agora estamos passando um momento de aprendizado. Queremos orar então para Deus dar livramento dessa enfermidade, para que Deus dê sabedoria aos médicos, para que eles possam, os pesquisadores, para que breve a gente possa ter aí uma vacina para imunizar todo mundo, né? Todos ficarem livres dessa enfermidade, dessa pandemia. Também queremos orar para que Deus possa estar abençoando todos aqueles que por algum motivo têm que voltar ao trabalho, aqueles que já voltaram na área do comércio, aqueles que trabalham na área da saúde, da segurança pública, aqueles que trabalham no transporte, que Deus possa estar abençoando todos esses que precisam e retornaram ao trabalho. E para nós, irmãos, que porventura estamos enquadrados naquele grupo que ainda não pode voltar, não pode voltar ao trabalho, não pode voltar às ruas, pedir a Deus para que nos dê paciência, para que Deus nos dê prudência, para que possamos respeitar as normas, para que possamos aprender agora, para que possamos ser abençoadores. Não pensar só na minha vida ou na sua vida, mas pensar em todos aqueles que estão ao nosso redor. Em especial hoje queremos fazer uma oração pelo nosso irmão Paulo Henrique e a nossa irmã Michele, que a trabalho, estão em outro local, e o nosso irmão Luiz, o pai de Michele, manda esse abraço para que ela tenha convicção e certeza que a Igreja Batista Nacional do Encontro está intercedendo por vocês. Irmãos, eu gostaria agora que você fizesse esse momento de oração, que você fechasse os seus olhos, curve a sua cabeça, deixe o seu coração livre, deixe a sua mente livre agora para nós colocarmos esses pedidos em oração. Se você tem outros pedidos, apresente também ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, ó Deus, estamos entrando em oração ao Senhor. Pai, todos esses pedidos que foram apresentados pelos enfermos, pelas famílias daqueles que perderam seus entes queridos, Deus amado, os que estão enfermos, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer, ó Deus amado, restauração, que o Senhor venha trazer saúde, ó Deus. Deus amado, pedimos também por aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa ser o consolo para essas vidas. Deus amado, abençoa, Deus, essas famílias, que o Espírito Santo do Senhor possa tocar e encher esses corações. Deus amado, e por nós que precisamos ainda permanecer em distanciamento social, nos dê prudência, nos dê paciência, para que esse momento, ó Deus, seja igual a caverna de Adulão, seja um local de aprendizado, seja um local, ó Deus, onde possamos aprender a conviver com os nossos familiares, com os nossos filhos, com as nossas esposas, os maridos, Deus amado, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Deus amado, que seja um local de aprendizado, que possamos, ó Deus, realmente exercitar o amor. Pai amado, queremos também interceder por aqueles que precisam voltar a trabalhar. Pai amado, no transporte, na segurança pública, na saúde, no comércio. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vá de encontro a cada um, ó Deus, protegendo, livrando, ó Deus, deste vírus, livrando, ó Deus, de toda a enfermidade. Em nome de Jesus, proteja essas vidas. Pai, em especial hoje quero estar intercedendo pelo nosso irmão Paulo Henrique, pela vida da Michele, pelas suas filhas. Ó Deus amado, que o Senhor guarda a vida delas, onde elas estão. Ó Deus amado, guarda esta família e que eles saibam, ó Deus, que estamos aqui intercedendo para que tudo vá bem. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, recebe a nossa oração. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, que este momento que estamos passando seja apenas um momento de aprendizado e mais à frente estaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Irmãos, queremos dar alguns avisos agora. Na sexta-feira, nós vamos ter as dicas dos filmes, da Netflix, que os irmãos estarão passando para vocês. No sábado, às 15 horas, nós teremos a live com o especialista, o psicanalista William Lemos, falando sobre relacionamento familiar. Vai ser no Instagram. Não perca essa oportunidade, Live, 15 horas, sábado, com o psicanalista William Lemos, o tema relacionamento familiar. No domingo, às 19 horas, a nossa Santa Ceia, que vai ser pelo YouTube, O canal do YouTube da igreja. Domingo, 19 horas, Santa Ceia. E hoje, depois que terminar essa live,
né, às 21 horas. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir pelo Instagram, vai estar disponível no YouTube. Então, se você quiser compartilhar com outras pessoas essa live e dizendo que está no YouTube, nós abençoamos também a vida deles. Irmãos, queremos agradecer a todos. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E nós vamos estar encerrando por aqui. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.